É muito importante saber quais países são os melhores para criar essas empresas, donas de outras empresas operacionais, e depois, além disso, que outros países é só para bancos. Sim. Então, cada país, eu acho que chegamos num ponto, especialmente para todos os empresários que estão olhando isso, que já tem um patrimônio importante, de que vivemos num mundo que é à la carte. Eu falo, é como cardápio, que realmente você escolhe e fala, tá, vou escolher o melhor do mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Blindando Seus Negócios, o seu guia completo para acessar os melhores serviços internacionais, pensando em serviços corporativos, bancários e financeiros. Esse é o podcast oficial da Telecojus, a empresa líder em internacionalização de negócios e planejamento patrimonial descentralizado. Hoje, nesse episódio, temos convidados mais que especiais e trataremos de temas muito relevantes. Aqui nós discutimos temas relevantes como empresas offshores, fundações familiares, holdings, serviços bancários internacionais e estão conosco aqui hoje o nosso contador-chefe, Matheus Marques, e Mikel Girones, nosso parceiro e amigo, verdadeiro nômade digital. Eu sou o Vinícius Borges, advogado e contador especializado em sistemas financeiros e planejamento sucessório, também CLO da Telecojus, e estarei recebendo aqui esses dois convidados que prometem tratar o tema com todos os detalhes que a gente sempre quis entender e acabar de vez com aquele medo de acessar os serviços bancários internacionais. Tá aqui conosco o Matheus Marques, ele que é o contador-chefe da Telecojus, especializado aí em contabilidade de criptoativos, mas também em planejamento sucessório e patrimonial, movimentando aí já mais de 200 milhões em patrimônio líquido só aqui no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre os melhores países para acessar serviços bancários, entendendo um pouco sobre as estruturas, os impostos e o acesso a crédito ou credit score. E para enriquecer essa discussão, a gente está recebendo aqui hoje o Mikel Girones, que é um verdadeiro nômade digital. Em breve eu vou deixar ele se apresentar com mais detalhes, que além de ter várias cidadanias, várias contas bancárias, várias residências e passaportes, ele ainda assim encontra tempo para ser um atleta aí de triatlon, de corrida, de atletismo, o que mais? O triatlon, na hora eu viria triatleta. Não. Mas estava bom. Mikel, é um prazer receber você aqui, ter você aqui com a gente. E antes de mais nada, que tal você contar um pouco da sua experiência, se apresentar, falar um pouco não só dessa área de viagens, de esportes, mas também da sua experiência em acessar esses serviços financeiros globais, contas bancárias. O que você pode compartilhar com a gente hoje? Perfeito, obrigado. Prazer estar aqui, Matheus, Vini. Então, basicamente, essa é uma viagem que começou 5 anos atrás, quando eu ganhei um dinheiro lá na Espanha, fazendo cursos digitais, marketing online, e comecei a pagar muito imposto, muito mesmo, do nível pior que o Brasil. Nossa. Meu Deus do céu. Se a gente aqui está olhando e pensa que o Brasil é terrível, vá para a Espanha. Você vai ver realmente o que é inferno. Inferno fiscal mesmo. Aí os impostos vão de 47% até 52% quando você está já no rango maior. Então, estamos falando que está trabalhando pelo governo 6 meses do ano e os outros 6 meses o dinheiro vai para você, né? Porque os primeiros 6 meses são impostos. Então, uma coisa doida, né? Quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, meu Deus do céu, estou ganhando todo esse dinheiro, contratando equipe, correndo os riscos, né? Ser empreendedor, como muitas das pessoas que estão olhando esse podcast. E eu pensei, tem que ter uma solução. Como é que as pessoas realmente, sabe, com um bom patrimônio, fazem elas para realmente poupar esse dinheiro de impostos de uma forma legal? Então, aí pensei, será que tem alguma forma? Como é que eu faço? Então, comecei a estudar essas estruturas, né? Tanto os trusts, os holdings patrimoniais, que vocês também fazem aqui na Telecojus. E também vi a opção de viajar fora da Espanha e aí ver que em outros países te tratam muito melhor como empresário.
E quando eu descobri que tem um país que você pode pagar 2,65% de impostos anuais, e falei, tá, isso é para mim. Porque eu gosto muito de viajar, como você falava, já viajei mais de 25 países, mais de 100 cidades, agora já tenho múltiplas cidadanias também, 7 residências legais em 4 continentes, então tudo isso foi dessas viagens nos últimos 5 anos, né? Então, long story short, né? Fazendo a história um pouquinho mais curta, aí de 2019 que eu comecei a fazer essa transição fora da Espanha, para não pagar tantos impostos de forma legal, até hoje, eu já agora tenho 25 contas de banco, 16 cartões de crédito e débito. Então aí isso me permitiu ter uma tranquilidade financeira de saber que os meus ativos e o meu dinheiro está bem globalizado, está com mais de 10 divisas. Então temos o euro, temos o dólar, temos o real, mas depois tem um monte aí, o peso mexicano, tem a lira turca, tem um monte de moedas que dá uma tranquilidade de saber que pode acontecer qualquer coisa com um país, mas tem 9 mais que teria que quebrar o mundo. Quase, né? Pra realmente perder um patrimônio e o dinheiro. Então, só uma guerra mundial pra destruir tudo. Exatamente. Depois tem a cripto também. Então, essas coisas que daria também, quem sabe, né? Pra proteger. Escapa, então. Sim, também foquei em comprar propriedades que focam também na parte de soberania alimentar. Então, em caso de guerra mundial, tem lugares que eu posso ir, que tem bunker, que tem... É uma coisa um pouco louca já, mas eu sou o doido, né? Para as pessoas que não me conhecem saber um pouquinho até que nível, né? Eu já fico pensando nessas coisas que podem acontecer. Muito bom. E quero me proteger para mim, futura família, todo mundo, né? O meu círculo. Na prática, você saiu de 50% para quanto, mais ou menos? 2,65. 2,65. E depois passei para zero. Eu já faz 4 anos que pago 0% de impostos de forma legal, tanto na parte corporativa, business, como na minha parte pessoal. Mas não na Espanha? Não na Espanha. Porque aqui Tô no fora Brasil... da Espanha, sim. Espanha é só para turismo. Espanha tem coisa muito boa, mas os impostos não é. Aqui no Brasil, às vezes, a gente tem a impressão de que os países desenvolvidos, se a gente migra o nosso serviço bancário financeiro para lá, a gente automaticamente teria acesso a todo um ambiente melhor para fazer negócios. Mas, na prática, Matheus, não é tão fácil assim escapar da receita ou não estar sujeito a esses altos impostos. O que é que você pode compartilhar com a gente do que tem disponível hoje para os brasileiros, pensando no mundo afora, no mundo mais internacionalizado, nessa dimensão financeira, fiscal, bancária? É fácil assim ou não é como a gente vê nos filmes, talvez? Então, teoricamente é fácil, tá? Mas normalmente as pessoas não fazem da maneira correta, tá? É possível você ter conta bancária nos Estados Unidos, na Suíça, em vários países. Porém, se você tem essas contas na pessoa física, você fica muito exposto ao risco do Brasil, porque aí você está exposto a qualquer bloqueio judicial, abuso do judiciário, que está cada vez mais comum, mudanças na legislação que aumentam os impostos. Então, se você tem tudo concentrado na pessoa física, a gente tem muito risco de, para quem é brasileiro, sofrer algum processo e, eventualmente, o Brasil ou um banco aqui no Brasil, o judiciário, acionar um banco no exterior e bloquear os recursos que estão lá. A gente já teve clientes que se meteram nessa situação e, para resolver, se torna um trâmite muito burocrático. Então, o ideal para quem está querendo internacionalizar seu patrimônio, né, seja recursos financeiros ou até imobilizado, é ter essas contas bancárias em empresas. Então, você monta empresas no exterior e, através dessas empresas, você guarda o dinheiro em contas bancárias. E também diversificando, né? Você tem a empresa num país e monta a conta bancária em outro país. É uma forma a mais de você diversificar o seu patrimônio. Muito bom. Mika, você, na prática, como foi para escapar do inferno fiscal, que é a Espanha hoje e já há algum tempo, né? Foi difícil, teve que viajar muito, ou foi porque você viajou, que conheceu? Como foi, na prática mesmo, que isso aconteceu? Exatamente. Sempre o primeiro passo é ver exatamente que estilo de vida você quer. E sobre o seu estilo de vida, depois criar as estruturas e o que quer fazer. No meu caso, eu adoro viajar, já queria viajar fora da Espanha. E aí pensei, tá perfeito, então eu vou escolher uma rota, um modelo, que seja através da viagem. Nesse caso, passar menos de 6 meses na Espanha por ano, para assentar a minha residência fiscal em outro país. E depois daí, virei para outro país e para outro país. Então, sempre escolhendo as melhores, já que eu queria viajar.
para a pessoa que não quer viajar, tem essa opção que o Matheus está falando, muito, muito verdade. De ter uma estrutura, né? Cria uma estrutura, pode ficar mais tempo num país, pode ficar 8 meses, 9 meses, 10 meses, mas depois tem uma rede de empresa que manda uma fatura para outra empresa, que manda outra fatura para outra empresa. Então, essas empresas têm gastos Sim. que são entre essas empresas. Então, uma pode, além disso, ser proprietária de outra empresa, então já começa a criar essas camadas e criar essas estruturas que talvez eles ouviram falar, os trusts, tem as holdings patrimoniais, etc. Então, isso que o Matheus falava, é muito importante saber quais países são os melhores para criar essas empresas, donas de outras empresas operacionais, e depois, além disso, que outros países é só para bancos. Sim. Então, cada país, eu acho que chegamos num ponto, especialmente para todos os empresários que estão olhando isso, que já tem um patrimônio importante, de que vivemos num mundo que é à la carte. Eu falo, é como cardápio, que realmente você escolhe e fala, tá, vou escolher o melhor do mundo. Por exemplo, Panamá, perfeito para banking, mas, por exemplo, não é bom para residência legal. Sim. Residência fiscal, talvez, mas depois vai para os Estados Unidos e o banking é o melhor do mundo, é dos melhores também. Singapura, Dubai também está bastante bem, os Emiratos. Então, escolher o melhor de cada país e depois criar a sua estrutura. Exatamente. E aqui na Telecojus, a gente sempre não leva só em conta a reputação daquela jurisdição, mas como na prática ela funciona e se uma estrutura lá tem acesso a serviços financeiros que às vezes nem são na mesma jurisdição. Então, você tem a empresa em um lugar, a conta bancária em outro, a família em outro lugar e a pessoa em outro lugar. Então, bem à la carte. E aí, por isso que aqui a gente sempre traz soluções personalizadas. Então, cada caso gera ali um estudo individualizado que, eventualmente, vai servir ou para otimizar a operação daquele negócio, daquele planejamento familiar, ou vai evitar e mitigar a maioria, ou se não todos os riscos envolvidos ali. Mikkel, pensando também num caso prático, você consegue compartilhar com a gente aqui o caso em que a realidade de um cliente foi transformada totalmente a partir da escolha de países e estruturas, um caso prático mesmo? Sim, com certeza. Por exemplo, bem na mente, vamos colocar um cliente brasileiro, brasileiro mesmo, que ele escolheu também a via da viagem. Ele já também novo, então queria viajar pelo mundo e falou, tá, primeira coisa, não é um problema ficar mais de 6 meses fora do Brasil. Então, sabendo que essa é uma coisa de estilo de vida que ele escolhe, então daí dá para, perfeito, vamos escolher uma residência fiscal que você não precisa estar lá muitos dias por ano, mas simplesmente tem que ficar fora de qualquer país por mais de 6 meses. Então, tem que estar 4 meses, 5 meses, 5 meses e 3 semanas, no máximo em qualquer país do mundo. Se essa regra não quebra, não quebra essa regra, tudo vai estar ok. Então, o país depois de ver a situação dele, tudo foi o Paraguai. Que eu sei que tem uma reputação assim, meio aqui no Brasil. Muita pessoa pensa que o Paraguai é lá como que eu falo? Na parte da fronteira, né, do Paraguai. Produtos falsos, né? Produto falso, tem... Sim. Mas tem crescido realmente... Muita coisa louca, mas Assunção é muito diferente. A popularização dele como uma jurisdição para residência fiscal tem crescido muito. A gente tem visto essa procura. Ciudad del Este. Exatamente, aí a fronteira com o Brasil. Mas, realmente, Assunção, por exemplo, a capital do Paraguai, cara, muito tranquila, muito boa. Eu já morei lá 4 meses. Muito, muito boa. Então, aí é um lugar muito bom para criar residência fiscal. É o que eu falava, Paraguai tem muita coisa que não vai querer fazer lá, mas, por exemplo, bancos e tudo, não é como Estados Unidos, não é como os Emirados Árabes Unidos, mas, cara, residência fiscal é o lugar, uma coisa do cardápio que você quer colocar Paraguai aí no menu, né? Então, muito bom. Por quê? Porque com Espanha, o Brasil ou não, diferente? O Paraguai? Em que sentido? De impostos. Cara, 0%. Zero? 0% o Paraguai. Então, é muito bom porque todo o dinheiro é territorial tax, tributação territorial, né? Isso. Eu vou misturando os idiomas, mas tudo bem. O bom é que todo o dinheiro que você não ganha, não faz no Paraguai propriamente. Por exemplo, se você tivesse uma loja, tivesse alguma coisa lá no Paraguai, pagaria o 10%. Mas se você ganha dinheiro com clientes no Brasil, clientes na Espanha, clientes, por exemplo, online, aí todo esse dinheiro é tributado 0% no Paraguai, porque não é gerado no mesmo país. Então, é muito bom. Temos esse caso, esse cliente produtor digital, ele cria conteúdo digital, vende cursos digitais, serviços digitais. Então, todo esse dinheiro que ele ganha, pode ganhar até $1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares, ou 15 milhões de reais, né?
tudo é 0% de impostos. Muito bom. Então, isso é como pessoa física. Então, Uhum. a gente que fez, porque, como falou o Matheus, você não quer colocar toda a responsabilidade sobre a pessoa física, é muito risco, caso de uma denúncia, alguma coisa que acontecesse com o negócio dele. Então, a gente o que faz é criar uma empresa, uma LLC, nos Estados Unidos. E aí fica muito interessante, eu vou contar por que num segundo. Mas o primeiro é a parte de proteção. A tranquilidade que você poderia dormir cada noite sabendo que se alguém denuncia alguma coisa da empresa, por alguma coisa que acontece lá, né, fazendo negócios, que é normal, a empresa vai receber o golpe. Mas a sua pessoa física pode estar bem tranquila. Não vai acontecer nada com o dinheiro que você tenha a nome pessoal. Então, aí também a reputação de fazer negócios com uma empresa dos Estados Unidos, como a LLC, é bom porque mundialmente é uma reputação boa para fazer negócios, né? Também para fazer transferências bancárias, se um cliente tem que pagar para vocês. É muito bom porque recebe dinheiro muito facilmente, seja nacional, em dólares, ou internacional, em outras moedas. Então, tem muitas formas depois de vincular bancos com essa LLC americana. Então, é uma disregarded entity, é uma, como falar, uma estrutura que o dinheiro que você faz na LLC não é tributado nos Estados Unidos. Então, é 0% impostos a nível corporativo e depois, onde paga os impostos? Paraguai. A nível pessoal. Então, vai pagar muito imposto. Não, se está no lugar que paga 0%. Muito bom. Então, o problema seria se esse, por exemplo, esse cliente, a gente não tivesse feito o movimento primeiro para o Paraguai, porque depois ele ganha 15 milhões de reais na empresa americana e paga tudo isso no Brasil. Eita. Então, aí está o problema. Ele assinou a saída definitiva, ele continua tendo o passaporte, a cidadania brasileira, mas sem toda a carga de impostos do Brasil. Então, tem o melhor de tudo. O passaporte brasileiro, que é Mercosul, pode viajar perfeitamente por Latinoamérica. Tem a residência fiscal no Paraguai, paga 0% de impostos. E tem uma empresa incrível, perfeita para fazer negócios internacionais, como é a LLC americana. Muito bom. Então, muito e se bom. isso parecer bom, tem ainda mais, Eita. que é o crédito americano. Isso, esse é um assunto que eu queria tocar agora, já que você falou dos Estados Unidos. A gente conhece um pouco da cultura bancária americana que tem vindo para cá com as bandeiras fortes, tipo Visa, Amex, que tem chegado e crescido no Brasil, mas na prática, é possível um cidadão internacional que não seja americano acessar não só serviços bancários, mas crédito americano? Exatamente. Ó, e a prova, aqui trago Olha sempre só. um cartão, aí o Bank of America, né? Uhum. Então, com esse cartão, é bom porque eu não sou cidadão dos Estados Unidos, não sou. Sou cidadão espanhol, de outras cidadanias que eu tenho. Mas essa é a prova de que realmente pode ter um cartão americano sem ser, não um, tenho múltiplos, né? Só que não vou com todos aqui no meu bolso. Mas não- em vez de pagar em cash, Aham. que isso não dá pontos, não dá nada, sabe? Sim. Não dá milhas, Sem benefício nenhum, né? você paga com isso. É só utilizar um cartão em vez de outro e você começa a ganhar esses pontos, essas milhas que permitem viajar pelo mundo inteiro. Não é só débito esse cartão. Esse é crédito. Crédito. Exatamente. Esse é crédito e além disso é com um banco que por certos gastos que você tem, dá pontos. Então você já depois começa a optimizar isso e fala, tá, quando eu tenho um gasto, por exemplo, de anúncios, tráfego pago, né, do seu negócio e tudo. Você tem, por exemplo, a Amex Business Gold e esse cartão dourado dá para você 4 pontos por cada dólar, o equivalente a dólar com a moneda que você gasta. Então, se você gasta em reais, faz a conversão a dólar e se dá, por exemplo, $1 milhão, vai dar $200 mil. Esses $200 mil, 4 pontos por dólar. Então, 800 mil pontos. Com isso, pode viajar 8 vezes por ano por o mundo internacional. Pode fazer, por exemplo, Brasil, São Paulo até Dubai, 8 vezes de graça. Nossa, Em business class, em classe executiva. muito bom. Então, é simplesmente utilizando um cartão em vez de outro. E qualquer pessoa, internacionalmente, qualquer país, pode acessar o sistema bancário dos Estados Unidos, pegar um cartão, ou múltiplos cartões, como esse que eu mostrei agora, e começar a acumular pontos, e começar a ter uma vida de voz, classe executiva, pode ir para hotéis de 5 estrelas, tudo de graça. Mas isso não é automático, tem alguma estratégia por trás Com certeza. para chegar lá, né? Com certeza. Como é que empresários brasileiros, então, podem ter acesso a esses benefícios? Não precisa abrir mão da cidadania fiscal, como o cliente que você falou recente, foi parte da estratégia, né? Exatamente, é uma coisa à parte, correto. Mas o empresário brasileiro, como é que ele consegue acesso a isso? Exatamente. Primeira coisa que precisa é um número 9 dígitos, que é parecido, vamos falar, um CPF, mas nos Estados Unidos. Sim. E é um CPF de estrangeiro.
o nome desse documento é ITIN. ITIN. 4 letras. Pode pesquisar pelo Google e vai achar. É um documento que é parecido como se fosse nacional, que é o Social Security Number, mas esses 9 dígitos é para a pessoa internacional. Então, com esse número, depois você pode ir para os Estados Unidos e falar, olha, estou registrado no sistema dos Estados Unidos para poder acessar os bancos como pessoa não dos Estados Unidos, sem nenhuma carga, tributação, nada de impostos, zero. Porque você não é residente, tampouco é cidadão, que são as duas, vamos falar, formas mais fáceis de você ter que começar a pagar impostos nos Estados Unidos. Então, como só pega um número como um CPF, então com isso vá ao banco e fala, tá, quero abrir uma conta em Bank of America, quero uma conta de Chase, quero uma conta de Wells Fargo, quero Capital One, quero PNC, que é todos os bancos que você queira, porque sabe, depois já estudou, tem a estratégia de que cada banco dá um cartão para você. Então, esse cartão, por exemplo, American Express, que é muito conhecido internacionalmente, né? Depois, com esse cartão, você faz a estratégia e fala, tá, esse cartão me dá mais pontos quando eu gasto em publicidade. Esse quando em restaurantes. Esse é para voz. Então, cada cartão dá muitos mais pontos para uma categoria específica. Então, a estratégia aqui é pegar múltiplos cartões, segundo o estilo de vida que você tem, e depois utilizar cada cartão para maximizar os pontos que você recebe. E com isso, depois, passa o tempo, você vai acumulando os gastos normais do dia a dia, não precisa gastar mais. Simplesmente o mesmo que gasta agora, com o cartão certo. E chega cada 2 meses, 3 meses e fala, nossa, posso fazer uma viagem com a minha mulher, com quem eu quero, de graça, em classe executiva, lounge VIP lá no aeroporto para ter comida, tudo de graça, descansar muito tranquilo até que chega o voo. E nossa, depois é outra experiência e todo pago pelos cartões. Muito bom. E ó, pessoal que está em casa, não são nessas fintechs ou contas em multimoedas que às vezes a gente tem fácil aqui no Brasil. É banco americano mesmo, né? E quanto tempo leva esse processo, Mickey? Quanto de crédito a pessoa pode esperar? E até quanto chegaria isso? Exatamente. Eu conheço bem esse processo porque a gente faz esse processo para clientes. Já fez mais de 100 ITINs desses e ajudou pessoas internacionalmente chegar a esse banco americano. É um processo que normalmente demora 90 dias, mas se você tem contatos dentro e tem um agente especializado em expedição desse ITIN number, pode reduzir muito. Então aí tem o contato certo, como em qualquer lugar, né? Se conhece a pessoa certa, aí acelera tudo. Então, o acesso acelera, né? De 90 dias pode diminuir até 60. Nossa. O nosso recorde é conseguir 42 dias no ITIN para um cliente que tem urgência. Então aí a gente já deu o jeito. 42 dias. É uma coisa, não vou falar comum, ninguém pode esperar isso, mas às vezes tem um pouco de sorte. Se alinha nos astros, né? Os planetas e chega lá em tempo recorde, né? Depois, quando tem o ITIN, vai para Estados Unidos em 3, 4 dias fisicamente lá, por exemplo, Miami. Você vai lá e abre todos os bancos que quer. Depois recebe os cartões mais básicos, porque o banco também, obviamente, não vai dar 10 milhões de reais para você gastar de crédito, né? Um relacionamento, tem que ir criando essa confiança. Depois, em 4, 6 meses, quando você vai utilizando esse cartão, pagando a tempo, tudo utilizando devidamente esse cartão, o banco vai aumentando o limite. E daí também dá melhores cartões, que em vez de dar 1 ponto por dólar, vai dando 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, até 5 pontos por dólar. Então, daí, quando realmente começa a acumular massivamente esses pontos, já é muito mais fácil. Por exemplo, para mim agora, viajar em classe executiva de graça, que eu tenho que fazer toda a pesquisa para pagar para a econômica ou econômica premium. Porque já tem um sistema tão criado durante tanto tempo disso, que agora já já sei onde tenho que ir, os links, pesquisar e como depois fazer a compra com pontos. Então, chega um ponto que é tão fácil, já é um hábito para você, que voar em econômica pagando é mais chato que voar na executiva de graça. E assim, na prática, o que você tem visto dos clientes? Eles conseguem acessar até quanto, ou em média quanto de crédito, para o pessoal que está em casa aí se empolgar um pouco, porque você me contou um pouco nos bastidores e eu fiquei surpreso também. Sim. Nossos clientes mais avançados, podemos falar $250 mil, que você dá R$1.250.000, mais ou menos, de crédito americano. Em cartão de crédito? Em cartão, isso mesmo, que você tem 12 meses para pagar de volta. Então, não é uma coisa que tem que pagar juros cada mês, senão que o banco dá o dinheiro para você. Você, por exemplo, o dia hoje, em 12 meses vai ter que voltar esse dinheiro. Mas o que você queira fazer durante esses 12 meses, fica aí com você. E você não tem dívida nenhuma até daqui 12 meses que o banco vai fazer.
knock knock, dá o dinheiro de volta, tá? Aí Aham. você tem que pagar. Mas nesse momento, não é como outros créditos que você tem que ir repagando cada mês, um Sim. juro ou uma taxa, zero. Então, é um crédito muito bom. Eu acho que é o sistema de todos os que conheço mundialmente, o melhor sistema de crédito do mundo. Agora mesmo é o americano. Sim. E sabendo que pode acessar com um ITIN, né, com esse CPF americano de pessoa não residente tão facilmente, para mim é um no-brainer, é uma coisa doida que fala, como não vou aproveitar isso? Sim. Acho que toda pessoa, todo empresário que esteja vendo isso deveria tirar esse número, tanto se utiliza como se não, para já criar um pouquinho desse credit score, para num futuro, quando chega um momento, que faça assim e tenha já, pum, R$ 1 milhão na conta, sabe? Porque é uma construção, né? É. Você não chega nesse ponto do dia para a noite. Então, você gasta um tempo para tirar o registro nos Sim. Estados Unidos, gasta um tempo para fazer os cartões, utilizar eles, e Isso. lá tem um funcionamento diferente aqui do Brasil, né? Lá eles prezam muito pelo pagamento em dia das faturas, você não tem que consumir todo o limite do cartão inicialmente. Isso. E aqui no Brasil, basicamente, o que as empresas analisam ele está chegando próximo do limite que ele tem atualmente, vou lá e aumento para ele gastar mais. Uhum. Lá não, lá eles prezam por você gastar um pouco menos do limite, Certo. e aí com o tempo você vai pagando, criando um histórico, uma credibilidade junto ao banco, e aí sim, ele migra para novos cartões que vão trazer pontos e tudo mais. Uhum. Exatamente isso. Ou seja, termina ampliando ainda mais a liberdade que você pode ter, né? Claro. E falando nisso, como você enxerga, amigo, um segundo ou terceiro passaporte, como isso ajuda na prática a empresários também a serem um pouco mais internacionais? Uhum. Um caso muito prático, muito real, que aconteceu 2, 3 anos atrás. Aham. O mundo parou. Sim. Pausou, congelou. Cloc. Fechou as fronteiras Aham. de tudo. Ninguém Então- entra, ninguém sai. Se você não é cidadão desse país, mas se você tem 3 passaportes, 4 passaportes, o que acontece aí? Eu estou voltando para casa. Quem vai fechar as portas para você se você está voltando para, vamos falar, tem Espanha. Você tem, vamos falar, dupla ou tripla cidadania. Não, eu estou voltando para Espanha, mas está indo lá de turismo. Simplesmente que mostra o passaporte espanhol e, pum, pode ir para lá. Depois, não, eu preciso ir para México. Não, México está fechado, exceto para os cidadãos mexicanos. Então, daí, mostra o passaporte mexicano e entra sem problema na sua bom. casa. Aham. Então, é uma proteção para poder continuar se movimentando, fazer negócios, especialmente em lugares que você tem muito negócio. Por exemplo, o que gosta de estar aí, o estilo de vida, que não tenha que parar isso por qualquer coisa que aconteça no mundo. Então, agora mesmo, ter um passaporte ou 2 ou 3 extra, dá essa flexibilidade de saber que, no pior dos casos, chegasse outro Black Swan, outra situação assim muito louca, né, Uhum. global, dá uma liberdade que não dá se você tem só um passaporte. Aham. Ou, por exemplo, se chegasse no caso que, no futuro, um país faz como os Estados Unidos, que você paga impostos pelo passaporte, pela cidadania, nós falar que é Brasil, eu falei, tá, agora todo mundo que é brasileiro, mesmo mora fora, tem que declarar o que ele ganha. Que já está indo um pouco nessa direção, né? Também com as empresas offshore, verdade, Matheus? Exatamente. Que já, se você tem uma offshore nos Estados Unidos, fale para a Receita, fale para a Receita que tem alguma coisa para pagar para a gente, né? Aham. Então, todas essas coisas que vai vendo que tem muitos países cada vez mais, fecha mais e, sabe, comprime mais a pessoa e como que quer pegar dinheiro. Outras cidadanias é uma forma de falar, tá, eu quero ir num lugar que me trate melhor. Então, pegar um passaporte, pegar uma cidadania. Passaporte só é a parte física, né? Mas realmente o importante é a cidadania, que é todo o perfil que tem atrás. Você está no banco de dados aí do país, está registrado nos livros, tudo aí. Isso que dá realmente a tranquilidade. E o bom é que é para você e para as próximas gerações. Então, aí também, filhos, netos, etc, vai continuar com essa liberdade, essa visão, por exemplo, que o pai teve. Eles vão continuar Sim. Legado. né? De desfrutando dessa liberdade. Muito bom. E aqui no Brasil, quem tem um não tem nenhum. Por quê? Às vezes, não só por problemas de dívidas que meio que bloqueiam, problemas, às vezes, de opinião. O judiciário, às vezes, tem intervido e cerceado um pouco também a liberdade. Matheus, e considerando que é, de fato, um universo complexo, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que funciona e o que não funciona na prática. Então, você consegue compartilhar com a gente alguns insights
sobre isso e como a Telecojus tem contribuído para isso também. Então, a gente, no planejamento, a gente tem alguns insights iniciais que a gente pode utilizar. Então, a gente sempre busca utilizar 2 camadas de proteção. Então, uma empresa em uma jurisdição sendo proprietária de uma empresa em outra jurisdição, e também a diversificação com as contas bancárias, como a gente mencionou, né? Ter a empresa no país e a conta bancária em outro. Porém, é importante os espectadores entenderem que não existe uma receita de bolo nesse mundo, porque a estrutura para uma pessoa que quer de internacionalizar o patrimônio e continuar no Brasil é uma, para aquele que quer morar nos Estados Unidos é outra, para quem quer morar na Europa é outra, seja Espanha, que não é tão bom na parte tributária, ou na Itália ou em outros países. Então, não existe uma receita de bolo pronta para essa parte patrimonial. Então, a gente sempre busca, e aqui na Telecojus a gente atua diretamente com os clientes, tendo um estudo de caso individual com cada um deles. Então, a gente busca entender os objetivos de cada um, o patrimônio de cada um, porque as pessoas podem ter dinheiro, imóveis, carro, casas, empresas também, que é importante proteger. Então, a gente busca entender de maneira geral qual é o patrimônio daquela pessoa e quais os objetivos. Porque pode ter aquela pessoa que quer viajar pelo mundo, como o Mikkel, como tem aqueles que querem viver ainda no Brasil e ter uma certa proteção. Então, a gente busca atuar nesses 2 âmbitos. Então, inicialmente, a gente tem uma conversa com os clientes para entender o que eles precisam, quais são suas necessidades, qual é o patrimônio que ele quer proteger. A gente coleta as documentações, enfim, vê qual é o patrimônio, faz um diagnóstico patrimonial, que nesse diagnóstico a gente busca mostrar para o cliente o que é que ele precisa, quais são os problemas que ele tem. Porque muitas vezes as pessoas querem internacionalizar o patrimônio, querem se proteger, mas não têm noção dos riscos que estão atrelados a isso, ou até os riscos que estão no patrimônio dele hoje, que simplesmente ele não tem conhecimento. Então a gente busca mostrar para o cliente, para ele ter conhecimento de quais são os riscos que ele tem atualmente, e posteriormente a gente monta estruturas, monta opções que a gente apresenta para os clientes, e aí eles decidem, de acordo com os objetivos dele, com os interesses dele, com a família, eles sentam, discutem e escolhem qual o melhor caminho para seguir. Na prática, o que todo esse planejamento entrega de benefício assim mais marcante para não só esses clientes, mas geralmente famílias e negócios? É uma otimização, é uma gestão de risco? O que é que na prática o cliente recebe e sente, né? Acho que isso que é o mais importante. Então, acho que sempre é bom prezar que quando a gente pensa num planejamento, em tudo na vida, a gente acaba priorizando umas coisas em detrimento de outras, tá? Então, não dá para ter o 100% de patrimônio, de proteção patrimonial, sem ter que pagar alguns impostos, eventualmente. Então, a gente sempre preza pelo equilíbrio entre as coisas. Então, marcantes que eu posso comentar aqui primeiro, proteção e sigilo. Então, a gente escolhe jurisdições que respeitam a propriedade privada, respeitam empresas, respeitam os empresários. E isso é primordial nesse planejamento, tá? Um segundo ponto é a questão tributária. Hoje a gente ainda tem um vácuo aí na legislação que eventualmente pode ser preenchido, mas até hoje a gente não tem impostos sobre doações e transmissão de bens no exterior. Então, através de um planejamento... Essa dica não. Eu tô com medo agora. Mas até fazendo isso no exterior, a gente consegue doar o patrimônio e transmitir, no caso da pessoa que pensa já em transmitir os bens familiares, ou deixar um planejamento pronto para que daqui a 10, 15, 20 anos os filhos venham a ter esse patrimônio, a gente consegue fazer, através desse planejamento, ter uma economia tributária. Porque aqui no Brasil a gente tem imposto sobre doação. Se chegar a ponto de ir no inventário, você que é advogado sabe, tem os valores que os advogados cobram, porque é um serviço trabalhoso junto ao judiciário o tempo todo. Tem a taxa do judiciário, eventualmente, tem um imposto, eventualmente tem que vender algum bem, algum imóvel para poder pagar um imposto que está lá, para poder ter acesso aos bens. Então, você tem que desfazer do bem para ter acesso a ele mesmo, a alguma parte do patrimônio. Ou seja, o Estado às vezes se transforma no herdeiro que recebe mais. Exatamente. Ali, né? E a tendência agora, com as novas mudanças, é ter uma parcela ainda maior. Uma coisa, quem já tem holding familiar, vale a pena considerar a internacionalização?
ou ele já está bem servido no que, assim, falando dessa parte do planejamento sucessório? Está servido em partes, mas a gente sempre aconselha fazer isso em âmbito internacional. Como eu comentei, a gente consegue ter essa economia tributária no processo de transmissão, já que a holding familiar ela já foi constituída para esse objetivo, é de passar os bens para os filhos, para os herdeiros. Então, com certeza é melhor realizar esse procedimento em âmbito internacional, onde você vai ter uma economia na transmissão dos impostos, né? Os impostos sobre doação não vão existir lá no exterior. É uma boa camada a mais de proteção que a pessoa que já tem um arrodo familiar pode utilizar para proteger ainda mais seu patrimônio. Além de evitar essas despesas, esse tipo de planejamento de serviço consegue melhorar ou otimizar resultado do tipo acessar outros mercados ou diminuir, aumentar, na verdade, o retorno do investimento, tirando impostos ou acessando um ecossistema, país que tem uma licença mais clara para o pessoal do digital. Sim. É benefício, não é? É melhor manter no Brasil? Não, com certeza é melhor internacionalizar, seja operação quanto patrimônio, tá? E pegando um aspecto até de rentabilizar o patrimônio, você pode ter uma holding patrimonial nas Ilhas Cayman, por exemplo. Essa holding tem um cadastro na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e aí você investe parte dos seus recursos lá. Então você consegue rentabilizar também o patrimônio. E assim, olhando um pouco para o que aconteceu nos países vizinhos aqui do Mercosul, como Venezuela, Argentina, se tem ou não tem chance do Brasil caminhar para isso, ter esse tipo de estrutura ajudaria ou livraria a pessoa de passar por essa situação? De ver ali o patrimônio derretendo, às vezes, ou não só pela inflação, mas às vezes uma medida mais autoritária do governo de travar ali esse fluxo, né, de capitais internacionais. Não, sim, com certeza, porque um exemplo de estrutura que a gente poderia montar é uma holding no país do Caribe, por exemplo, numa situação dessa. Se você tem uma holding lá no Caribe que tem a tributação territorial, ou seja, qualquer renda gerada fora do país não é tributada, apenas a renda que é gerada internamente, você consegue ter uma conta bancária nos Estados Unidos em dólar, ter uma conta em Luxemburgo, na Europa, em euro, e aí você está diversificado em jurisdições, Cayman, Estados Unidos e uma jurisdição da Europa, e está diversificado na moeda. Então você, como o Miquel falou aí, ele está diversificado em várias moedas, em vários países, e você consegue isso também através dessas formatações de holdings, tá? Então, aí entra um pouco do que eu comentei, que vai de caso a caso. Então, para o Miquel, é importante que ele tenha várias jurisdições, várias moedas. Para algumas pessoas, talvez não faça tanto sentido ter tantos países, tantas moedas. Um ou dois países, uma ou duas contas bancárias já vão resolver. Então, por isso que é sempre importante ter esse planejamento, esse estudo específico para cada pessoa. Muito bom, importante mesmo. Agora, algo assim, de contador para contador, por que a gente não vê isso tão difundido, já que existe, é possível, é acessível, né? Não é nada assim, guardado a 7 chaves, como alguém pode pensar. Por que a gente não vê tanto isso, assim, de forma popularizada, difundida no Brasil afora, né? Eu acredito que é porque as pessoas enxergam que existem muitas dificuldades em se fazer isso, certo? E como elas não conseguem ter esse conhecimento de fácil acesso na internet, às vezes a gente não consegue, ou quem procura, não consegue entender como é que funciona essa abertura de empresas, como funcionam as contas bancárias. Então existe esse mito aí, essa primeira barreira inicial, de que é difícil ter essas estruturas, o que não é verdade, tá? Tanto não é difícil ter as estruturas, como também de manter essas estruturas. Então são procedimentos bacanas, simples de se fazer, certo? Às vezes é mais barato ter uma estrutura dessa fora do que aqui no país, né? Sim, muitas vezes até em questão contábeis, como a gente vem falando, é muito mais simples manter a contabilidade de uma empresa em determinados países do que aqui no Brasil, onde a gente tem obrigação acessória mensal, anual, e que sobrecarrega muitos contadores que às vezes passam tanto tempo preenchendo guia para o governo, para os empresários pagarem, que não consegue pensar um pouco fora da caixinha para encontrar soluções para os empresários, né, em âmbito internacional. Aqui não é caro nem só o imposto que você paga, mas o custo que você tem para pagar esses impostos da forma que lhe é exigida. Exatamente, né? Porque aí se você
paga de forma errada, é multa, é juros, possivelmente bloqueiam suas atividades, impedem você realizar. Então, é muito custoso pagar os impostos e para pagar ele da maneira correta se torna ainda custoso. Acho que termina sendo até desagradável, que a gente vê tanto problema no governo ou na política que fica desestimulado de meio que financiar isso, né? Embora a gente pense que não tenha a opção, a gente sempre vai poder, através dessas estratégias, colocar nosso negócio, nosso patrimônio num lugar, num ambiente que vai tratar ele melhor. Exatamente. E aí, eventualmente, se você quer ajudar mais pessoas, ajudar a sua família, montar uma fundação, um projeto social, investir em algo localmente, você vai ter muito mais liberdade para fazer isso. Já tem muito esse fluxo de instituições internacionais que, querendo ou não, dão esse suporte, né, aqui no Brasil com vários projetos, mas se a gente vê bem, a internacionalização meio que permite que você tome de volta a decisão, a liberdade do que fazer com o seu dinheiro. E aí, eventualmente, você pode fazer o bem, você pode reinvestir, você pode tratar melhor sua equipe, seu cliente, sua família. E, enfim, são vários benefícios, né, de ter esse tipo de estrutura. Mikkel, nosso tempo já está no limite aqui, mas antes de encerrar, quero que você compartilhe com a gente aí pelo menos 3 perguntas que, assim, uma curiosidade pessoal minha, mas acho que de muita gente também que está acompanhando a gente. Então, em relação a outros países, tem outros que são bons também, são referências em serviços bancários como Estados Unidos? Tem mais algum outro? E também já 2 ou 3 perguntas juntos do tipo, qual é o melhor banco dentro do que você tem disponível, ou que você já tem experiência, o melhor cartão e qual a melhor viagem dentro desse sistema de bonificação que você já soube também? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, sobre o banco. Eu falaria Panamá, é bom aí nas Américas. E depois, se quer outro continente, vá para Dubai, Emirados Árabes. Aí, coisa muito boa. Também porque tem, como pode esperar, né? Um país que tem muita riqueza, um patrimônio muito alto, né? Muitos milionários, bilionários aí. Então, são os bancos que, por exemplo, não têm essa segurança, vamos falar, os 100 mil euros ou 250 mil dólares que tem os bancos na Europa, nos Estados Unidos, aí que protegidos em caso acontecer alguma coisa, né? Falir o banco, que seja. Não tem, mas é um banco que tem trilionários detrás desses bancos, botando o dinheiro deles. Então, é um banco seguro. Daí que tem, por exemplo, Emirates, MBD, tem diferentes bancos muito bons, tanto para cartão pessoa física como para pessoa jurídica. Dos Estados Unidos, qual o melhor, na tua perspectiva? Estados Unidos eu vou falar Chase. Eu tenho que escolher Chase. JP Morgan Chase. Chase é bem popular, ele sempre patrocina muitos eventos, né? Cara, muito bom. E se você tem, por exemplo, 500 mil reais para depositar, que é 100 mil dólares, você entra dentro de uma categoria especial, que é Private Client. Aí tem um manager só para você. Então, ele consegue negociar melhores cartões, melhores condições de funding, que a gente falava antes, né? Desse crédito nos cartões, tudo. Cara, muito bom. Então, se você tem um pouco de grana e pode depositar lá e deixar 3, 4, 5 meses, é muito bom. Porque depois, por exemplo, tem acesso num cartão muito bom, que é o Chase Sapphire Reserve. É um cartão que dá, por exemplo, muitas coisas boas para viagem. VIP lounges, todo esse conforto no aeroporto, também pode passar filas, não tem que fazer fila na seguridade, um monte de coisas que faz a sua experiência de viagem realmente luxuosa. É o Sapphire, né? Chase Sapphire Reserve, esse em específico. Sim. E daí, como você falava, qual é uma experiência assim de pontos, uma coisa muito legal que aconteceu. Aqui tem o caso de um mastermind, né, que tem os dados exatos de um cliente que realmente poupou $8.680 só para pagar com pontos uma viagem executiva que foi desde Estados Unidos até Londres, nesse caso, Nova York até Londres. E daí foi isso, uma poupança de 79,19%. E ele fez isso comprando pontos. Você pode acumular esses pontos pagando com os cartões, mas também tem opções de comprar pontos. E compra pontos às vezes com descontos, fazendo assim como uma mega oferta de compre milhares de pontos. Campanha, e, né? bom, comprou esses pontos por um valor de $1.451. Aí estamos fazendo a conversão, seriam R$5.000. Comprou os pontos, depois pagou as taxas
do voo, que isso é uma coisa que sempre tem que pagar, mesmo utilize pontos, tem que pagar as taxas, que era $829. Aí deu um voo de $2.280, quase uns R$ 11.000. E o cara poupou R$ 42.000 aí na jogada. Então, uma coisa bem boa só para saber um pouquinho como utilizar os pontos. E tempo que demorou, mais ou menos, em fazer toda essa transação, uns 15 minutos. Nossa. Em comprar os pontos, trocar eles, comprar a passagem. 15 minutos, R$ 42.000 poupados, só sabendo como fazer isso. Na fila, então, nem demorou isso, porque ele já passa direto com os benefícios do cartão. É, exatamente. Isso foi comprando o voo e quando depois fez o voo e embarcou e tudo, ainda mais, pum, todo Isso, direto. gastando o que ele já gastaria normalmente no dia a dia, no negócio dele. Exatamente. E esses R$ 42.000 que ele poupou, pode utilizar para outras coisas. Que não pode comprar com pontos, pode ser um regalo, um presente para alguém, pode ser outra experiência. Que tem R$ 42.000 que pensa, tá, vou fazer outra coisa. Mas não viajar, porque isso aí é de graça. É verdade. E ele fica amarrado para gastar com essas coisas mais de lazer, de experiência, né? É. Mas também pode ser para investir no negócio. Para investir também. Sabendo como usar os cartões, você consegue inúmeros benefícios e vantagens, né? Poupa dinheiro, ainda consegue viajar, dar presentes e investir também o que economizou. Legal, legal. Pessoal, o episódio infelizmente vai chegando ao fim. Foi incrível conversar com vocês e ver todos esses insights valiosos. Tenho certeza que o pessoal de casa, assim como eu também, vou sair daqui sabendo, ou pelo menos mais consciente de todo esse universo da internacionalização e de como isso pode trazer benefícios para a minha vida pessoal, para o meu negócio, para a minha família, para a minha liberdade no fim do dia. Além disso, Mico, como forma de agradecimento, a gente tem aqui uma lembrancinha para você. O pessoal vai trazer para te acompanhar aí nessas suas viagens internacionais, para que você... Perfeito. Vou ver aí, para que não. E aqui uma lembrancinha da Telecojus para você, para te acompanhar nas viagens, e aí você tá lembrando da gente em qualquer lugar do mundo que você tiver. Muito e claro, obrigado. para que você volte em breve aqui Vamos no ver, Brasil. vamos ver o que tem aí. Aham. Olha, coisa boa. Viu? Aí, e depois, imagino que é a xícara, né? Isso. Olha só. Para o chá. Isso. Um chazinho que eu adoro. Perfeito. Olha, muito obrigado. Obrigado por ter vindo ao Brasil, amigo, fazer esse podcast. E que venham outros podcasts, se o pessoal gostar, deixa aí seu comentário. Mas principalmente muitos outros negócios que a Telecojus tem você como um parceiro muito valioso, principalmente nessa parte envolvendo Estados Unidos, passaportes. E tem sido muito bom essa sinergia que a gente tem gerado. Matheus, agradeço também a sua presença. Você que quer acompanhar a gente, é fácil me achar no Instagram, Vinícius A.M. Borges. Segue também o perfil da Telecojus, @Telecojus. E também, antes de encerrar, eu vou passar a palavra para o Matheus e para o Mikel, para eles deixarem um recado final e também como vocês podem achar eles. Mikel, fala aí um pouquinho, suas últimas palavras. Considerações e como a gente pode te achar nas redes sociais. Imagino que vai colocar os links dos meus perfis, então aí vai ficar mais fácil. Miquel Gironese, meu nome, mas como se escreve? Baixa aí embaixo na descrição, fica melhor. E é isso, foi um prazer muito grande aí, a gente já fez negócios juntos todo esse tempo e por mais negócios que vem no futuro, aí com a Telecojus. Isso é até uma história interessante. O Mico, ele veio como cliente, mas aí, eventualmente, pela expertise e habilidade dele, ele se tornou um parceiro valioso aqui da Telecojus. E até hoje a gente tem feito aí bons negócios. E você, Matheus, o que é que você nos diz? Eu agradeço a atenção do pessoal aí que acompanhou esse podcast aqui com a gente. Eu agradeço o Mico aqui por ter participado com a gente e ter contribuído da forma que ele contribuiu, né? Muito importante do que ele falou. E aí dá mais liberdade para os empresários poderem viver aí suas vidas de forma mais internacional, né? E para me encontrar nas redes sociais, Matheus Marques, _ contador, Matheus com TH, lembrando. E acho que é isso. Perfeito. Pessoal, eu queria lembrar a vocês, claro, lembrar de não esquecer, tá? A Telecojus, ela tem sido esse acesso, essa ponte entre empresários, não só brasileiros, mas internacionalmente, principalmente de micro, que tem trazido clientes até da Austrália, né, mais distantes, vamos dizer assim. Mas a gente tem sido assim um agente essencial na expansão global, ou às vezes nem só de expansão, mas de trazer para
para dentro do Brasil o benefício de outras jurisdições que vão tratar melhor o patrimônio, negócios. E se você quer entender como isso pode se aplicar no seu caso, não hesite, manda um direct, manda um e-mail para a gente. Vai estar aparecendo aqui também os contatos, os links também da Telecojus. E eu tenho certeza que a gente consegue te ajudar para que você não precise ficar refém de uma decisão política, uma decisão econômica, principalmente pensando nos erros, né? Porque os acertos às vezes nos beneficiam, ou um risco judicial que você não precise correr, algum outro tipo de problema, e que você possa dormir, enfim, sabendo que seu patrimônio vai estar seguro numa jurisdição que respeita a sua propriedade privada, a sua liberdade e os seus direitos, tá? E aí, enfim, não ficar dependendo tanto de uma minoria política ali tomando todas as decisões por nós, não é isso? Por fim, deixa aí seu comentário e me diz o que você achou. E se você ainda tem alguma pergunta ou quer ver algum tema específico, deixa aqui que a nossa equipe de marketing, até agradeço elas, estão sempre engajadas para trazer o melhor em conteúdo em tempo real praticamente. A gente acompanhou agora aí um dia que o Brasil tentou criar 3 novos impostos num dia só, então o pessoal está engajado em aumentar a taxação e a gente já tinha conteúdo sobre isso no dia que saiu essas decisões. Agradeço o pessoal também do podcast, na pessoa do Rodrigo, que nos recebeu aqui bem também. E você que ficou até aqui, deixa seu like, se inscreve e acompanha a gente aí no próximo episódio, tá bom? Abração e valeu!